Bem, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de quarta-feira, aplicando a palavra de Deus. Já foram contadas mais de 3.000 promessas na palavra de Deus. Cada uma delas vem do coração de um Deus amoroso que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, verso 20. Então, na Bíblia você vai encontrar vários textos, várias promessas que Deus estabelece para mim e para você. Deus, ele sempre promete e o que Deus prometeu sempre cumpriu. Então, a palavra de Deus está recheada de promessas. Agora, uma coisa interessante, você precisa aplicar a palavra de Deus de início. Uma coisa que a gente tem que analisar. Ao você estudar a palavra de Deus, você não pode usar a palavra de Deus como uma arma para atirar contra o seu irmão. Não, de início, o estudo da palavra de Deus você tem que fazer, ela primeiro tem que ser aplicada à sua vida. Eu estou lendo aqui em Levíticos capítulo 11, fala sobre os tipos de alimentos que eu posso comer, os tipos de animais que eu posso comer, ali que Deus disse. Então, vai aplicar para a sua vida. Ali em Gênesis também fala, Gênesis 1, 29, fala da alimentação saudável que Deus nos deixou. Então, vou aplicar para a minha vida. Timóteo fala de se vestir com modéstia ali, com decência e ordem ali. Então, vou aplicar para a minha vida. Então, tudo que você for pegar da palavra de Deus for estudar, primeiro ponto, ela tem que ser aplicada para a sua vida. Você não pode usar a palavra de Deus para dizer, Pia, esse texto aqui é para fulano. Pia, carne de porco, fulano de tal come. Não, você tem que aplicar de início para a sua vida. Então, a palavra de Deus ela é dessa forma que a gente vai estudar hoje. A parte de quarta-feira, aplicando a palavra de Deus. Texto para a gente ler, 1 João capítulo 1, versos 7 ao 9 e Filipenses capítulo 4, versos 13 e 19. São textos que a gente já conhece já. A pergunta diz assim, embora essas promessas sejam bem diferentes, o que elas ensinam sobre o caráter de Deus, como elas impactaram sua vida? Uma coisa a gente vai analisar muito importante. Quando me deparei com esses textos, principalmente de 1 João, capítulo 1, verso 7 e ao 9, lá diz, se a gente andarmos na luz, como Cristo andou ali com Deus, temos sempre uma vida transformada. Diz assim, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora olha só o verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, uma coisa que a gente tem que analisar constantemente, aplicando para a nossa vida a palavra agora, a gente tem que permanecer na luz. Se a gente andarmos na luz, andarmos assim como Cristo esteve na luz, a gente mantemos comunhão uns com os outros. Então, o sangue de Jesus nos purifica do pecado todos os dias. Então, a comunhão com Deus, Oséias capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, isso é importante. É você andar na luz. Aquele que anda na luz não está nas trevas, então está com a comunhão com Deus ali. E uma coisa, quando você anda na luz, você entende que você é pecador. Agora, aquele que não anda na luz, ele sempre diz que não tem pecado nenhum, que vive do jeito que quiser, tem que curtir a vida. Mas olha só, aquele que diz que não tem pecado, ele não tem a verdade. Olha só o verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Convido você a se humilhar, entender que você é um pecador e precisa de um Salvador, e esse Salvador é Cristo Jesus. No verso 9, completa o que a gente precisa aplicar para a nossa vida. A gente permanecemos andando na luz de Deus, o pecado de Cristo nos purifica. Mas se a gente chegar por um certo ponto, desviar, somos pecadores, desviar. 1 João capítulo 1, verso 9 dá a dica. Olha só, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, um segredinho, confessa os seus pecados a Deus, se ajoelha ali e diz, Senhor, eu sou pecador, preciso do Senhor, preciso da sua graça aqui comigo. Nesse exato momento, se entrega ao Senhor por completo, se joga nos braços de Jesus, entende que você é um pecador e você precisa de um Salvador, precisa de Cristo Jesus. Então, esses são alguns textos que você precisa aplicar para a sua vida. Anda com Cristo. João, capítulo 15, fala da videira.
dizendo que Jesus é a videira, nós somos os ramos, aquele que permanece nele dá muitos frutos. Então isso é importante, permanecer em Cristo é importante demais. Mais adiante a gente vai ler Hebreus capítulo 3, são textos que a gente já conhece. Hebreus capítulo 3 fala 3 e 19 e completando capítulo 4 do 1 ao 3, fala de um descanso que o povo de Israel precisaria ali no deserto andando com Moisés, mas muitos, por não acreditar, desconfiar de Deus no deserto, eles ficaram para trás e não entraram no descanso do Senhor. Aí Hebreus capítulo 4 do 1 ao 3 fala de um repouso, de um descanso. Resta ainda um repouso para o povo de Deus e esses precisam entrar nesse repouso. Deus convida você a entrar nesse descanso do Senhor, a se jogar nos braços dele por completo, a acreditar nas promessas de Deus dia a dia. Também lemos Mateus capítulo 13, verso 58, diz lá que o povo ali da região que Jesus estava, se eles acreditassem ali, se eles fossem fiel, Deus teria feito muitos milagres ali. Então é uma coisa que a gente tem que analisar. Existem muitas promessas maravilhosas na Bíblia, sem dúvida. Quando pela fé reivindicamos as promessas e acreditamos nelas porque Cristo prometeu, as bênçãos dessas promessas se tornam nossas. A falta de fé na capacidade divina de fazer o que Ele prometeu em Sua palavra limita o cumprimento da promessa em nossa vida. Ei, uma coisa você precisa analisar. Devemos acreditar nas promessas de Jesus, na palavra de Deus. Quando a gente não acredita, a gente se limita. As promessas que foi designada para nós receber, não receberemos. Precisamos confiar, acreditar no que Jesus falou. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Precisamos acreditar, confiar poderosamente nesse livro que Deus nos deixou. Então que nessa manhã você possa entender que aplique a palavra de Deus para a sua vida. Coloque textos ali que vão te fortalecer e vão também te repreender. Então que Jesus possa abençoar você nessa manhã. Oremos conosco agora. Eterno Deus e soberano Pai, louvamos o Teu nome mais uma vez, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por essas palavras. Nos ajuda a elas sobre a nossa vida, colocar sobre a nossa vida para que possamos ter uma vida transformada para a honra e glória do Teu santo nome. Fica conosco, é isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.